Estou mais tranquilo que você. Pessoal, vou pedir de novo a gentileza. Vocês clicam, inclusive o meu, né? Você já viu, né? Eu também desligar, vou ficar comigo. Desliga esse celular aí. Tá? Silêncio para não atrapalhar a apresentação das meninas. Vocês terão 20 minutos cronometrados. Quando vocês estiverem prontos, é só falar que eu começo a marcar. Tá joia? Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Sandra. Eu sou a Sueli Amisley. Estamos aqui para apresentar o nosso projeto de realização de um evento em cruzeiro marítimo. Até a década de 50, o transporte marítimo ele era considerado o único meio de transporte intercontinental onde você poderia realizar em navios transoceânicos luxuosos. Tá? Porém, era o único meio de você. O navio era considerado apenas para você ser transportado de um ponto a outro. Porém, com o tempo veio aquela ideia fixa de velocidade. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o avião, o transporte aéreo, ele começou a ganhar espaço e foi derrotando, assim, deixando de lado o transporte marítimo, porque ele perdia. O avião ele começou a carregar mais pessoas, ele ganhou muito mais velocidade e ele chegava a localidades que o navio não tinha como acessar. Da mesma maneira que o avião ele foi o indutor da queda dos navios, né, das linhas regulares, melhor dito, ele também está sendo responsável pelo grande fenômeno dos cruzeiros marítimos atualmente. De que maneira? Ultimamente ele tem sido feito assim, existem pacotes promocionais, isso em toda parte do mundo, onde se oferecem passagens aéreas promocionais para você ir até o ponto de partida do seu cruzeiro, já que os portos não ficam tão acessíveis assim. E também existe a possibilidade de você viajar de navio até um ponto e voltar de avião, ok? Após a década de 70 é que as companhias marítimas começaram a avisar esse lucro do turismo e começaram, opa, peraí, se a gente não pode carregar de um ponto ao outro, mas assim, a gente pode diversificar isso aí. E começaram a se criar os cruzeiros marítimos e os cruzeiros marítimos temáticos. O que a gente entende por um cruzeiro marítimo hoje? Ele é um pacote turístico que ele engloba alojamento, alimentação, recreação, entretenimento e outros afins, tudo num preço único, num custo único, num pacote só. Passaria a palavra à Sueli. Agora eu vou falar sobre os cruzeiros marítimos no Brasil. Nunca foi muito desenvolvido. Nos últimos 8 anos que aumentou bastante a demanda dos cruzeiros marítimos. Só que a gente se encontra diante de um dilema. A gente não tem uma estrutura, uma infraestrutura compatível com a demanda que a nossa costa pode proporcionar. A gente tem problema de infraestrutura, porque os nossos portos eles deixam bastante a desejar, e principalmente até da agilidade, que não tem muito, e até o próprio pessoal capacitado, ainda a gente está engatinhando na parte de cruzeiros marítimos. Mas, hoje em dia, com a utilização dos mini cruzeiros que vão até 5 dias, ele tem, o cruzeiro marítimo está tendo outro enfoque. O que acontece? Principalmente por causa da aviação, que tem deixado um pouco a desejar quanto à pontualidade, as pessoas que querem ter uma viagem tranquila, elas preferem o quê? Elas vão, compram um cruzeiro que sabem o horário que vai estar saindo, o horário que vai estar chegando, e além disso, você sabe que o teu hotel vai estar lá reservado. O que acontece? Em alta temporada, você ainda corre o risco de chegar lá e o hotel ter sido alugado para outra pessoa. Com o cruzeiro você não tem esse problema, está tudo incluso, alimentação, ou seja, você sabe que você vai comer com qualidade, você vai dormir bem. Então tudo isso transforma o quê? A tua viagem, você cria o quê? Uma relação de muita confiança com o cruzeiro marítimo. E é isso que está acontecendo aqui no Brasil. E hoje a Sandra, agora a Luciane vai falar sobre o internacional. Bom, aqui eu vou passar apenas para ilustrar para vocês a porcentagem do crescimento anual, crescimento percentual dos passageiros a nível mundial, tá? Como vocês podem ver, em 1990, a média era de até aproximadamente 4 milhões de passageiros, sendo que depois houve um crescimento de 10 anos em 2000
mundial, né, nos cruzeiros. E em 2004, esse maior crescimento ainda, que chegou a mais de 9 milhões de passageiros navegando por todo o mundo. Esse relatório ele está bianual devido à fonte dele ser da CLIA, que é a Cruise Lines International Association, que aqui foi a junção de, a CLIA quer dizer, foi a junção de várias companhias cruzeiráveis que se uniram na média de 1975 e fundaram a CLIA para poder fazer parte, formar uma força, na verdade, tanto é que hoje eles detêm atualmente 97% de toda a parte cruzeirável norte-americana. Tá? E agora era mais para poder vocês terem média também de números. E esse próximo relatório só vai sair no ano que vem, meados de março, abril do ano que vem, por isso que os dados só vão até 2006, que acho que não vai saber. Vou passar a palavra agora para você. Quando a gente fala em cruzeiro marítimo, até pouco tempo atrás, sempre existem uns mitos, né? Até uns 10 anos mais ou menos, o que vinha à sua cabeça quando a gente falava cruzeiro marítimo? Que somente casais aposentados e com uma alta aquisição monetária teriam a oportunidade de fazer uma viagem nesse tipo. Porém, isso vem caindo por água abaixo. Ainda continua o percentual de casais, tá? A grande maioria ainda são os casais em vez de solteiros, porém isso ainda está sendo modificado. Mas a nossa faixa etária já mudou, elas já não são mais de casais idosos, a nossa faixa etária está entre os casais de 29 a 35 anos de idade. E a aquisição financeira também, isso facilitou muito. Com essa demanda grande dos mini cruzeiros, que o nosso Félix colocou até 5 dias, isso barateia muito o nosso cruzeiro. Então nós temos cruzeiros de diárias a partir de $85 até os mais mega ultra luxuosos de $275 a diária. Mas isso são navios menores, para 200 pessoas, uma coisa mais requentada. Porém, isso está para todo gosto, todo tipo e bolso. Também falando como era dito para aposentados, a situação hoje, a maioria das pessoas, 57% das pessoas que viajam em cruzeiros estão em atividade. Apenas 16% hoje são aposentados, então isso já caiu, né, da nossa conselho. E os mini cruzeiros, eles cresceram muito, barateando, como eu já falei, eles desde 1980 a 2000, eles cresceram 631,7%. Em 20 anos é um crescimento absurdo e vem crescendo cada vez constantemente. Outro mito que a gente falava, vamos passar mal dentro de um navio. Isso também já caiu meio por água abaixo. Com a tecnologia hoje existente, estabilizadores e tudo mais. Então isso, óbvio, quem tem propensão a passar mal, os homens, não como era antigamente. E a formalidade também, se acreditava que um cruzeiro era aquela coisa formal, jantares de gala. Obviamente isso ainda existe, porém são 1 ou 2 noites, dependendo do cruzeiro. Aqui no Brasil isso também aqui caiu por água abaixo, literalmente, porque o povo brasileiro é muito mais, digamos, divertido, extrovertido, então ele não está tirando um pouco dessa formalidade que tinha esse mito. E vamos para as vantagens também, né, dos cruzeiros marítimos. Qual é a vantagem? Primeiro, você já chegou no navio, você já está no seu hotel, você já está com a sua hospedagem ali ao lado, não precisa aquela coisa de pegar traslado para fazer o seu passeio, ou vice-versa, aquela coisa, locomoção para ir ao aeroporto ou para a rodoviária. Você já está ali no seu hotel, já está acomodado, deixa suas bagagens e vai se divertir. Tem o deslocamento, não tem aquela coisa de você estar sentado numa poltrona de navio, ou de avião, ou de ônibus, esperando chegar ao seu destino. Não, você está se deslocando até o seu destino e está se divertindo. As refeições são um caso à parte também, como nós já dissemos, são todas um esquema. Nesse caso do navio, o Mislene vai informar mais para frente, temos 3 restaurantes, então tem toda uma parte especial que já está incluso na sua passagem. Para os casais também existe a oportunidade das crianças, tem toda uma infraestrutura para aqueles casais que quiserem viajar com seus filhos. E ainda você pode, além de tudo isso, você vai visitar suas escalas, você vai chegar a um destino e vai poder descer e usufruir de tudo aquilo.
última coisa, tem o menor gasto de combustível e a menor emissão de poluentes, se você for comparar o cruzeiro marítimo com os outros modais de transporte, ou rodoviário, ou aeroviário, eles são muito mais viáveis. Passo agora para o José. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho do nosso projeto, que é o quê? O local que foi escolhido, no caso, o navio Islandscape, que faz parte da companhia Island Cruise, onde o representante oficial deles aqui no Brasil é a Sanansi. O Islandscape, assim como a Sandra já havia mencionado, ele é um navio mais informal, né? Então, assim, as pessoas estão acostumadas a estar viajando, já tem aquele cronograma, horário para almoço, horário de festas, horários da... O Islandscape é diferente, por quê? Ele, em mini cruzeiros, quando uma média de 72 horas é de festa, né? Então, ele pega muito a jovialidade, a alegria, a descontração, não tem aquela coisa de jantar de gala com o comandante, muito pelo contrário, é festa o tempo todo. Por isso, eles criaram meio que, vamos dizer que esse navio ele veio meio de presente para o Brasil, já que o clima dele é totalmente brasileiro, então o pessoal gosta muito de daquela coisa informal, não ter que levar uma roupa específica para determinado tipo de festa, enfim. É extremamente informal, cada um se porta e, enfim, claro, desde acordo com normas básicas de educação e boa conduta, mas assim, cada um tem o seu livre-arbítrio de usufruir do navio da forma que bem entender. Por isso ele tem uma boa acessibilidade financeira, sendo um dos cruzeiros mais acessíveis mesmo, inclusive nesta temporada. Aqui são os tipos de cabine existentes na arte, a gente não vai se estender muito, por isso a distribuição dos folders, para que vocês possam ver mais detalhadamente, tá? Mas, enfim, de acordo com cada cabine, cada uma tem a sua peculiaridade, então, de acordo com a escolha de cada cabine, você vai pagar um preço diferenciado, afinal de contas, é o serviço, né, e o que ela dispõe em cada uma delas que conta. Tá? Aí uma parte de infraestrutura, onde essas fotos destacam a parte de fitness center, cassino, as lojas do Island, aqui é a parte da discoteca e aqui a parte do Kids Club, que é especial para recreação, né, onde as crianças que estiverem, claro, vão ter monitores e recreadores para estarem trabalhando o tempo todo com elas. Aqui tem mais uma parte da infraestrutura do navio. Café Brasil, um pub. Aqui, felizmente não conseguimos uma foto melhor, que não tinha disponível, mas aqui é uma parte do teatro, onde lá no fundo tem uma apresentação. Tá? E aqui o salão de jogos, que tem muito games, enfim, diversos tipos de atrações. Um dos focos que a gente quis colocar da infraestrutura são os restaurantes. Por quê? Isso é mais um diferencial do Islandscape. No caso, o Beachcomber, ele funciona 24 horas, ou seja, o tempo todo. Ele funciona através de buffet, self-service, e não tem aquela formalidade de ter, enfim, a hora que você resolver se alimentar, ele está lá disponível para você. O restaurante Island, ele também funciona, porém com um horário restrito, tá? Esses dois primeiros, eles fazem parte já do pacote que você paga pelo cruzeiro, tá? E vem o terceiro, no caso, o restaurante Oasis. Esse já é um pouco mais luxuoso, mais requintado, o serviço é à la carte. E para isso, caso você queira fazer a opção de se alimentar lá, faz necessário fazer uma reserva com antecedência, onde é cobrada uma taxa de $8 por pessoa,
ele, apesar de ter os roteiros comuns, mas ele é mais voltado para roteiro temático. Logo, o que ocorre? A piscina é o principal espaço de entretenimento do navio, tá? Tudo que é mais focado, aliás, tudo é focado na piscina. Então, aqui essas duas fotos é mais para mostrar o Island Escape, fora, normal, em roteiros comuns, e o outro tem a parte de entretenimento. Aí tem a piscina, aqui já são as fotos tematizadas, né? Que aí no caso é uma festa de música eletrônica, então já dá para vocês terem uma noção da diferença da estrutura de palco, enfim, de pessoas e da noite, o efeito que se dá. E agora eu vou estar passando a palavra para a Suelen, que ela vai continuar falando. Bom, agora a gente vai falar da nossa proposta, né? O que a gente está enfocando? A gente está enfocando o cruzeiro de formatura. Por quê que é esse cruzeiro de formatura? Porque a gente percebeu que hoje a gente tem as festas, a gente tem vários tipos de evento. Então, por que não juntar todos eles num só lugar? E foi isso que a gente pensou. E a gente pensou numa temática. Qual seria a temática de uma festa de formatura? Eu acredito que a grande maioria, né, o pessoal que está se formando espera o quê? Uma nova fase da sua vida. E para isso a gente montou uma temática. A temática ela está passando por aí, que tem todo o cronograma da programação. Mas as festas principais são na sexta, no sábado e no domingo à noite. Na sexta-feira a gente vai ter a festa do branco. Por quê? É uma ideia, a gente fez uma analogia ao que é o ano novo. No ano novo você está o quê? Querendo estar com uma nova expectativa, tudo está mudando. Então é para você já começar com essa ideia. No sábado a gente tem a ideia que de liberar todos os seus problemas, tudo que passou. Agora vamos começar uma nova etapa. Então a gente vai ter uma festa à noite que vai ser a festa trash, que é a festa que você vai vestir do jeito que você quiser, como você quiser. E no domingo vai ser o quê? A festa das estrelas. Depois de 3 dias de cruzeiro, no final o quê? Você se tornou uma estrela. E é isso que todo mundo espera. Uma nova etapa da sua vida está começando. Então a gente tematizou com essas 3 festas. A programação que a gente vai ter vai estar nesse folder também, está passando por aí, que é muito detalhado. A gente vai ter pontos de entretenimento, né? Tem banda, tem muitos eventos. Então tá nesse folder para vocês poderem acompanhar. E paralelo a eles, vocês podem olhar no maior que vocês receberam, que tem os pontos onde está acontecendo cada evento, né? Que ele é bem distribuído. Em cada lugar do navio tem um evento acontecendo. E agora a gente vai falar do orçamento. Será que isso é realmente viável? Se não é? Então aqui a gente está mostrando que a tabela do staff de apoio. Vocês vão reparar que todas as tabelas que vão vir a seguir, elas estão em real e em dólar. Porque tudo que a gente compra, todo evento, tudo que a gente faz para cruzeiro marítimo é em dólar. Então a gente fez a relação de 2 para 1, 2 reais para 1 dólar. Pode ser que vai sofrer algum tipo de mudança porque é a variação cambial. Isso aí a gente não tem como mexer. Mas a princípio, a gente vai gastar, esses são os valores que a gente vai gastar, são 60 pessoas no staff de apoio, que dá um total de aproximadamente 60 mil reais. A gente tem a parte de marketing, né, de comunicação, que vai ser o quê? As parcerias com as escolas, incentivando, né, as faculdades, para que elas conheçam o nosso projeto. E foi orçado em 5 mil reais. E a parte de infraestrutura, de equipamentos que tem que ter, rádio, decoração, plasma, tudo isso, a gente vai ter que gastar para fazer a festa. E vão sair em torno de 40 mil reais. O staff operacional é composto por 27 pessoas, segurança, produtores, e vão gastar aproximadamente 12 mil reais com isso. O material de produção são 10 mil aproximadamente, que é o videokê, tudo isso vai estar na que eu vou utilizar para fazer a festa. E tem os convidados. O que são esses convidados? Né? Como a gente tem festas normais, o que acontece? Geralmente tem um professor homenageado. Então a gente vai poder levar essas pessoas de graça, né? Alguém que vai ser escolhido pela coordenação. E elas também vão. Isso é mais para ilustrar por quê? Porque como vai ser de graça, a gente vai ter que ratear entre todo mundo. Continua. E o total que a gente vai gastar no evento é de aproximadamente 136 mil reais. E aqui a gente viu a receita bruta e a líquida. E aí a gente vai ter que aproximadamente um lucro bastante significativo, de 70 mil dólares com lotação máxima. Por que tem essa variação de 1.000 passageiros, 1.200, 1.400, 1.220? Esse aqui é o mínimo, de 64% de ocupação. Ele só é realizável com lucro com mais de 64% de ocupação. E aqui a viabilidade, que são os valores dos lotes, né? Por que a gente vai dividir em 5 lotes? Para incentivar que o formando compre o mais rápido possível esse programa. Então a gente vai vender em 5 lotes
realidades, que realmente eles utilizam para que a gente fosse o máximo fiel a realmente o que acontece. E é isso. Obrigada. Só acabou de chegar. Só Acabaram os estoques na minha casa, tô brincando. Sandra, Vou pedir para a professora Karen tecer alguns comentários. Bom, fui convidada para participar da banca de vocês, fiquei muito honrada. É um trabalho muito bem organizado, vocês fizeram uma apresentação muito clara, muito didática e, enfim, deu para olhar o trabalho de vocês. É claro que eu não vi detalhes, né? Foi muito convite. Mas o que eu pude perceber é que é um trabalho bem feito, organizado. Vocês tiveram algumas coisinhas de parte bibliográfica, né, que vocês devem dar uma olhada depois. Mas, no geral, um trabalho bem feito, que deu para perceber que vocês colocaram bastante tempo, né, de vocês para fazer. E, assim, é muito interessante para uma pessoa de fora como eu, né, achei muito bem feito, muito interessante. Então, só tenho, assim, coisas positivas para falar para vocês. As três são muito claras na apresentação. Tá bom? Eu só falar algumas coisinhas. Lembra quando eu estava falando para a sala toda? Toma cuidado com a apresentação. Não perca tempo na apresentação falando de coisa que não interessa para o seu trabalho. Que no final da apresentação delas, elas tiveram que correr. Você correu para conseguir dar o tempo. E passou um pouquinho. Eu vi que estava terminando, eu não ia cortar, mas passaram 20 segundos. Se elas não tivessem perdido tempo em coisa assim que não é tão relevante para o trabalho, elas não precisariam correr na parte mais importante do trabalho delas. Mas não chegou a prejudicar a apresentação. Outra coisinha, quando você for entregar alguma coisa para a gente, não passe na frente do projetor. Isso também é detalhe de quem está nervoso, claro. Né? Mas isso são detalhezinhos, igual eu falei do trabalho de Olímpia, vou falar exatamente a mesma coisa. Foi uma mudança drástica em relação ao primeiro bimestre e segundo bimestre. Outro trabalho que teve uma evolução assim surpreendente. Parabéns, meninas. Agora eu só vou pedir que aguardem um pouquinho lá fora para a gente conversar e você já... Tá joia? Obrigada.